Olá, seja bem-vindo a mais um programa Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques e estamos na TV Mundo Maior. Este é o nosso 8º programa, onde vamos falar sobre obediência e fidelidade às leis. Aqui ao meu lado, Sebastião Camargo. Como vai, Sebastião? Agora melhor, sabendo que nós vamos estudar a obediência e fidelidade às leis. E você, telespectador, a quem agradecemos profundamente. Nós, da TV Mundo Maior, temos a grata satisfação de ter a sua audiência, de tê-lo como parceiro. E agora, se você se interessa por esse assunto, fique ligado e nos ajude a desenvolvê-lo para que outros também possam beneficiar-se dele. Então, como eu disse, estamos no nosso 8º programa, onde estamos estudando o capítulo 6 da obra O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Este assunto que nós estamos discorrendo ao longo desses programas, falando sobre os elementais. Quer já dar uma pitadinha disso para a gente, Sebastião? De que obediência e que fidelidade estamos nos referindo? O Espírito Miramês, ele fala que essas forças da natureza obedecem cegamente às leis universais. Nós pensamos que às vezes elas nos obedecemos, mesmo quando vacilamos em desrespeito a essas leis. Só que quando pensamos negativo, nós estamos acionando uma lei, só que a lei de repulsão, a lei de destruição, que também é uma lei natural. Quando nós estamos pensando positivo, nós estamos acionando a lei de atração, que é o que nós estamos vendo, a lei de construção, nós estamos criando alguma coisa. Então, por mais que tentemos desrespeitar as leis, nós podemos não ter os benefícios dessa obediência, dessa fidelidade naquele contexto. Porque se eu for receber um simples passe, porque eu quero energia, não é isso que nós vamos lá intencionado, ou bem intencionado, ou pensando que vamos receber energia. Será que alguém recebe energias, de fato, na aplicação de um passe? Porque nós temos em nós uma fonte inesgotável e inestancável, segundo vários autores. Então, nós não percebemos que naquele momento, o passista, quando ele tem, senão a espiritualidade, está enviando para o nosso cenário agentes que vão mobilizar, colocar em movimento a energia que nós temos. E na maioria das vezes nós doamos, porque o que está acontecendo conosco é o excesso de energia sem uso, a estagnação daquilo que está em nós. Então essas leis que regulam ou regulamentam o passe, doa quem tem mais. E doa agentes transformadores, que Allan Kardec chamou de virtudes. Nós gravamos nos fluidos as nossas virtudes e as transferimos para aqueles que estão sendo assistidos. Não para fazer por eles o que lhes cabe fazer, mas sim para acionar o seu potencial para que esse potencial entre em ação. Então, essas leis existem desde as microconsciências, como lei de atração, gravitação, repulsão e incontáveis outras, para gerenciar a vida em todas as suas frequências. Então, nós deveríamos compreendê-las melhor no nosso cenário, no nosso caso, para ver qual o nosso comportamento adequando-se a essas leis, amando e respeitando os seres de variada ordem que convivem direto ou indiretamente conosco. Você está falando aí essa questão dos passes, então não necessariamente quando vamos receber um passe, estamos recebendo. Muitas vezes a gente está indo lá, então, harmonizar, equilibrar essas energias dentro do nosso organismo, dentro do nosso sistema. Principalmente quando alguém nos convida a descascar batata, a lavar a batata, hoje que não precisa mais descascar, a fazer a sopa, a fazer alguma coisa em favor do semelhante. Porque se Allan Kardec mostrou na obra A Gênese, deixou muito bem explicitado, que uma reunião de estudo já reporia as perdas fluídicas pelo mau uso do pensamento, ele não falou de aplicação de passe para recuperar perdas fluídicas. E se também ele anotou, na obra Revista Espírita de 1862, no mês de dezembro, que pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. Para curar-nos da obsessão, basta domarmos as nossas más tendências. Ele não falou de reunião de desobsessão para curar obsediados. E nós vemos em André Luiz, na obra Missionários da Luz, no capítulo 18, somente o enfermo, nós estamos falando de obsessão, transformado voluntariamente em médico de si mesmo, pode atingir a cura positiva. Então nós confundimos as coisas e queremos algo pronto, quando na realidade nós é que temos que nos mexer. Então nós não precisaríamos colocar
ou melhor, colocar o universo do outro a nosso serviço, que é o que nós queremos fazer no caso do passista. Nós precisamos colocar o nosso universo a serviço do outro. Né? Se me lembro, e me lembro muito bem, quando alguém chega para o Chico, né, reclamando de tudo, acusando Deus e todo mundo, e dizendo para o Chico, Chico, a minha vida está por um fio. E Chico, né, sintonizou com Emmanuel, outro benfeitor naquele momento. Fulano está dizendo que o trabalho engrossa o fio. Quer dizer, trabalhe, coloque, né, a vida que está em você em movimento a serviço da vida. Porque se nós estagnarmos ou paralisarmos esse universo de consciências elementais, né, constituintes, ou que constitui o nosso corpo físico, o nosso perispírito, nós estamos entravando a evolução desses seres e perturbando-os e perturbando também o que está à nossa volta. Porque se eu não faço nada, se eu não tenho a coragem de lavar o copo que sujo, o prato que sujo, se eu não colaboro de forma alguma para a minha subsistência, o que é que eu sirvo? Para quê? Seria aquele ser, na obra de Neio Lúcio, né, do Chico Xavier, a Agenda Cristã, onde ele narra a apresentação para esse ser, que era um ocioso, a conta da vida, que num desdobramento, já que ele não obedecia à mãe, era um peso para a sociedade, aquele peso morto, e num determinado momento, pelas orações da mãe ser atendida, no desdobramento alguém apresenta para ele a conta da vida. Mas que negócio é esse? A vida nos envia conta? Pois aqui está dizendo que você até agora, vários bovinos morreram para manter a sua vida, vários caprinos, e foi falando. E a hora que ele volta para o corpo, ele já se apresentou para a mãe que querendo trabalhar, querendo fazer alguma coisa, porque tinha apresentado para ele a conta da vida e até agora ele não tinha feito nada pelo planeta ou a benefício da vida que estava sustentando a sua vida. Por isso precisamos, em obediência a essas leis que estão em nossa consciência e gerenciando todas as frequências, né, fazer o melhor pelo nosso universo e pelo entorno também. Não esquecermos, quando formos conquistar ou buscar alguma coisa, que nós estamos inseridos num contexto e para conquistar o que pretendo, se eu prejudicar quem quer que seja, não vai dar certo. Por isso que Allan Kardec questiona em pelo menos duas questões esse processo de comportamento, né, e nas duas respostas a espiritualidade relembrou Jesus. Fazei a outrem somente o que gostaria que lhe fosse feito. Se fizer isso, não errarás o caminho. Então não temos dúvida. Diante da batatinha, do pimentão, seja lá do que for, eu estou fazendo a esse pequenino o que gostaria que ele me fizesse? Porque Jesus recomendou, tudo que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E os pequeninos, como nós vimos, estão por toda parte. Porque ele estava falando naquele momento dos elementais, porque ele conversou com eles, acalmando a tempestade, ele conversou com eles quando ele flutuou acima da água, ele conversou com eles quando desmaterializou o seu corpo aqui e apareceu em outro lugar, porque são eles os responsáveis por isto, e nós sabemos que o peso do nosso corpo depende de como tratamos esses seres. O nosso corpo pode ficar mais leve, principalmente nós nos sentirmos mais leves, a depender da nossa frequência vibracional. Ou sentir que tem um caminhão de 10 toneladas nas nossas costas quando começamos a falar da vida alheia. E lá na balança eu estou com os mesmos 74 quilos, no meu caso, mas eu pareço que estou com 200 quilos com várias toneladas, como eu disse. Mas essa obediência às leis só pode acontecer se eu compreender essas leis. Aí na visão de Alice Bailey, na consciência do átomo, que também está registrado aí, existem leis que regem os elementos subatômicos, para que eles interajam em harmonia no seu processo evolutivo. Mas existem leis que gerenciam o comportamento de um átomo na sua união com outro átomo para que ele possa dar origem a um elemento mais amplo, no caso a união de dois átomos, formando uma molécula e assim por diante. A compreensão de tudo isso que você está trazendo é fundamental realmente para a nossa existência no planeta, né? Isso tudo que você está trazendo é uma lição muito objetiva, né? Trazendo até essa clareza maior das palavras de Jesus, né? Então, esse destrinchar de tudo aquilo que ele nos ensinou e agora cabe a nós, né? Essa aplicabilidade na nossa vida.
né? Muitas vezes é onde a gente acaba se perdendo, né? Muitas vezes é o que acaba acontecendo, mas quanto mais a gente puder trazer esse conhecimento, agregando isso, né? Esse valor todo desse conhecimento para as nossas vivências diárias, é aí que a gente vai estar fazendo essa diferença, né? Exato. Então, se você quiser estar acompanhando outros programas onde tanto o Sebastião Camargo vai destrinchar isso de forma bela, realmente, nos trazendo essa compreensão, ou acessar também toda a nossa programação da TV Mundo Maior, é só você acessar tvmundomaior.com.br. Se você tiver dúvidas sobre esse e outros programas que você acompanhou desta série, é só você nos mandar, né, ou também sugestões para um e-mail despertar@tvmundomaior.com.br. Estamos indo para um rápido intervalo e já voltamos dando continuidade a este assunto de hoje. Até lá!